Boa tarde. Hoje a gente está fazendo a segunda edição do Vatayana Convida. A primeira bombou, foi um sucesso, a gente ficou empolgado, resolveu fazer uma segunda edição com um enfoque um pouquinho diferente e trouxemos aqui duas queridas, a Renata Neme, que ela tem formação em Dakshina Tantra Yoga também e é astróloga védica, que é o maior barato dela, e ela se dedica a isso com um grande afinco, sabe tudo, e vai falar um pouquinho para a gente sobre a conjuntura atual e a visão, né, da astrologia védica, da tradição védica, dessa tradição da astrologia védica sobre o momento que a gente está passando. E também vai, vai, vai falar com a gente a Carla Lemos, que é professora de Dakshina Tantra Yoga, do Vatayana também, e que também é terapeuta ayurvédica. Também começou pelo yoga também como a Renata, mas foi encontrando seu caminho em outra tradição irmã, né? Então, ela tem algumas dicas para dar para a gente nesse momento. Principalmente hoje a gente está falando não no sentido terapêutico físico, mas no terapêutico que está ligado com as emoções da gente, como a gente está lidando com esse momento, né? Então, eu pedi para a Renata vai falar primeiro e vai dar uma abordagem mais tá, do universo como está nesse momento, né? E como isso surge dentro do nosso microverso, nosso mundo pequeno aqui. E depois a Carla vai também falar como a Ayurveda lida com isso e dar algumas dicas que podem ser importantes de autocuidado mesmo, né? A gente vai ter a relatoria da Lorena, hoje de uma forma especial. Ela vai falar aí depois para vocês, mas ela não vai fazer uma surpresa aí. Em vez de só fazer um desenho, ela vai pintar um quadro aí e vai fazer uma doação. Lorena, explica aí que você está fazendo o seu projeto, né? Tá, falar rapidamente. Então, a relatoria vai ser um pouco diferente. Eu vou começar uma pintura do zero, então, ao longo da fala, claro, influenciada pela fala, e aí no final a gente vai fazer um sorteio entre as pessoas que colaborarem, e aí no final a gente vai colocar contas para um projeto que está acontecendo no Morro da Providência, que é um território onde eu trabalho, e estão sendo instaladas pias por iniciativa de uma moradora, que é a liderança social lá, pias ao longo do morro e na região da Central do Brasil. Então, quem quiser apoiar esse projeto tem uma dupla chance de fazer uma doação, e no final a gente vai fazer um sorteio. Amanhã eu vou fazer o sorteio nesse mesmo horário, 4 horas, de todo mundo que colaborar nesse meio tempo, tá bom? Então, aí no final a gente coloca a conta e vocês veem o resultado também para ver se vão querer colaborar ou não. E aí é isso. Quem puder colaborar, não importa a quantia, né? Não vai ter, a gente não vai avaliar isso, basta colaborar com qualquer quantia, quem puder, né? E todo mundo colaborar, manda o comprovante para o contato da Lorena, que a gente vai botar no final, e ela vai pegar dessa listagem das pessoas que colaboraram até amanhã e vai sortear o quadro dela, tá bom? E aí vamos começar aqui, mas eu queria convidar vocês para a gente dar uma centrada antes, fazer uma respiraçãozinha e antes de começar propriamente dito, o começo propriamente dito. Então, quem estiver sentado aí numa cadeira, pode ficar sentado na cadeira. Quem estiver no chão ou em outro local, procura ficar sentadinho com a coluna ereta e do jeito que ficar mais confortável, tá? E aí eu vou convidar vocês primeiro só para fechar os olhos
e observar a sua respiração. Veja como está a sua respiração. Agora faça 3 respirações longas, lentas, sem pressa. Inspire pelo nariz e expire pelo nariz suavemente. Faça essas 3 longas respirações. Quando terminar a respiração, não interfira mais na respiração, deixe ela naturalmente ali. E agora comece a perceber como está seu corpo, né? Começando pelo topo da cabeça, vá descendo sua atenção para cada ponto do seu corpo, testa, sobrancelhas, olhos, orelhas, toda a musculatura da face. Veja como estão os maxilares, estão tensionados. Relaxe um pouquinho a boca, relaxe os lábios, pescoço, relaxe os ombros. Se tiver algum ponto de tensão, somente leve sua atenção para ali, para aquele ponto, e deixe relaxar. Solte, solte. Somente solte. Sem botar nenhuma tensão extra. E vai descendo. Tórax, abdômen, quadril, coxas, joelhos, pernas, pés. Agora perceba os pontos de contato do seu corpo com a superfície que você tiver apoiado. Se for numa almofada, se for na cadeira, se for no chão, ou a cama, não importa. Sinta as sensações táteis, esses pontos de contato do seu corpo com a superfície, onde você está colocando a sua base. Mas não visualize de forma conceitual, apenas sinta as sensações táteis como sensações, sem analisar, sem pensar na perna como perna, mas sentindo internamente essa sensação, o toque com a superfície, sentindo a sua base. Especialmente, leve atenção agora para a região entre o ânus e a região genital, aquele ponto que a gente chama de períneo. Se localiza o chakra da base, que a gente chama de Muladhara Chakra. O chakra que está em ligação mais forte com a terra. O elemento que ele se conecta é o elemento terra. Sinta essa solidez da terra. Essa estrutura, essa base que mantém você em pé, que mantém você ereto, firme. Depois suba um pouquinho sua atenção para a região da pubis. Aí se localiza o chakra que a gente chama de Svadhisthana em sânscrito. O chakra que está ligado ao elemento água, a rigidez que a gente sente internamente. Mesmo que você esteja totalmente paradinho, sem se movimentar, tem uma liberdade de movimento. Não tem rigidez no seu corpo. Se tiver vontade de se movimentar, você não está com
corpo travado, ele está livre para se movimentar, está fluido. Então, a gente está parado, mas não está rígido. Sinta a fluidez que circula por todo o seu corpo, a capacidade de se adaptar às situações. Suba um pouquinho mais sua atenção na região do umbigo. O chakra que a gente tem aí chama-se Manipura, cidade das joias. E o elemento que ele se conecta é o elemento fogo. É a grande usina de força do teu corpo. Produz energia para todo o corpo. Conecte-se ao elemento fogo. Suba um pouquinho mais agora para a região torácica, bem no centro do peito. Conecte-se com o elemento do Anahata Chakra. O ar que respiramos traz prana para o nosso corpo, a energia que circula no nosso corpo, a gente troca com o mundo externo. Esse chakra, especialmente, é um chakra que está muito vulnerável nesse momento. Então, fortaleça seu chakra do ar. Fortaleça seu ar. Permita que essa troca seja uma troca saudável, sem medo. É um momento de a gente preservar esse nosso chakra, esse nosso chakra que está ligado com o ar, com as trocas, mas não é para que ele fique quieto e travado, para que ele possa se manifestar de forma pura, clara, cristalina. Sinta a pureza do elemento ar, a energia do prana, em todo o seu corpo. Subindo um pouquinho mais, a gente chega no chakra da garganta, a vestíbula. O elemento dele é o espaço. O espaço não tem materialidade, mas é o local onde a gente se coloca, onde todos os outros elementos se colocam, se aconchegam. Conecte-se com o elemento espaço, aquele que está ligado à nossa mente. Que nesse momento também precisa ter um cuidado muito grande. Esse elemento hoje também está bastante conturbado, bastante agitado. A gente sobe mais um pouquinho, vai até o centro entre as sobrancelhas. Esse chakra se chama Agna Chakra. Ele já nem tem elemento, por ser tão sutil, não tem nenhum elemento que representa ele. Ele é o chakra que é a ponte para a espiritualidade. E a partir daí a gente vai novamente fazer uma viagem de cima para baixo, mas aí cada um agora no seu tempo, imaginando essa energia descendo. O Agna Chakra, centro das sobrancelhas, depois o centro do rosto, continua descendo para o peito, ar, abdômen, fogo, para pulmões, água, períneo, terra. E aí sinta esse aterramento, sinta-se forte, sinta-se preparado. Continue
percebendo sua respiração, sem interferir na sua respiração, apenas observe sua respiração como um pano de fundo. Sinta-se estruturado, forte, pronto para enfrentar as dificuldades, para se abrir para novas perspectivas. Agora faça uma respiração lenta e profunda. Comece a movimentar seus dedos das mãos, os dedos dos pés, voltando sem pressa do relaxamento. Só abra os olhos quando sentir que tem segurança. Para abrir os olhos, abra devagar, para não se chocar com a luminosidade. Esfregue um pouquinho as mãos, aqueça as palmas das mãos. Coloque em ponta sobre os olhos fechados antes de abri-los. Deixa aquecer um pouquinho. Deixa energizar. Só então abre os olhos devagarinho. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Ok. Então, agora que a gente já está relaxado no clima, vou pedir para Renata Neme começar a conversar com a gente sobre as condições astrológicas do momento e dar uma visão geral para a gente. A gente vai tentar conversar assim, ela fala um pouquinho, passa para a Carla, depois ela volta, continua a falar um pouco, aí vão trocando as figurinhas, tá? Então, passo a palavra para você, Renatinha. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Obrigada a todos aí que estão nos assistindo ou que irão nos assistir. É uma honra estar aqui nessa casa, ainda que virtualmente, né? A Vatayana, que é a casa que acolhe a todos nós e que promove tanto conhecimento. E o nosso mestre querido, que está aí mediando. Carla, que é uma grande amiga e, além de tudo, uma grande profissional e um excelente ser humano, porque sem essa qualidade, para mim, nada faz sentido, né? E Lorena, com esse talento inato dela, essa grande artista e também com um coração enorme que faz esses projetos tão inovadores dos quais a sociedade atualmente tanto precisa. Bom, eu vou começar falando um pouco, só me apresentando, né? Não quero me alongar nisso. Eu sou Renata Neme, sou astróloga védica. Eu comecei estudando astrologia há 16 anos, astrologia ocidental, e ao longo desses estudos, né, eu fiquei estudando astrologia ocidental mais ou menos 1 ano e meio, estudando com afinco, adorava, me encontrei ali, porque desde criança sempre fui alucinada por astrologia, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Até que eu uni toda aquela paixão que eu tinha pela Índia, uni também com alguns conhecimentos que eu vinha adquirindo por força da prática do yoga, né, do Dakshina Tantra Yoga. Eu já fui direto lá para o Dakshina, para o Vatayana, e comecei a estudar astrologia védica. Bati um pouquinho de cabeça antes de encontrar a mestre correta, né, que hoje, com quem eu estudo até hoje, pretendo estudar indefinidamente, porque quem conhece um pouquinho a tradição védica fala, assim, sabe muito bem que é infinito, né? Então a gente está sempre estudando. Enfim,
eu vou falar um pouco sobre a situação astrológica, e o que todo mundo quer saber, né? Todo mundo me pergunta, algumas pessoas querem saber para onde que a gente vai, mas antes de qualquer coisa, as pessoas querem saber de onde que esse vírus veio, né? De que planeta, literalmente, de que planeta que esse maldito desse vírus veio, né? Esse Covid-19 veio que está causando tanto estrago. E aí, eu volto lá em 26 de dezembro de 2019, né, no final do ano passado, pouco depois de Natal, que nós tivemos um eclipse solar. Esse eclipse solar aconteceu no signo de Sagitário. E havia ali, naquela época, no signo de Sagitário, diversos planetas. A gente tinha Saturno, a gente tinha Júpiter, eu não me lembro exatamente quais, devia ter até me preparado para estar aqui para falar tantos planetas, mas enfim, tinham vários planetas em Sagitário naquele momento. Então, o eclipse solar, que já é um fenômeno que causa impacto para todos nós, para a coletividade, para o mundo mesmo, ele ainda veio uma situação ainda mais gravosa, que foi essa conjunção com todos os planetas. Então a gente sabia, né, quem estuda um pouquinho de astrologia, sabia que esse eclipse iria causar estragos, só que a gente não sabia de que forma. Por que eu estou falando dos estragos? Porque os eclipses, principalmente solares, eles trazem algumas implicações em termos de fenômenos da natureza. Então é muito comum terremotos, tsunamis, dependendo de onde esse eclipse caia, de que natureza o signo que vai acontecer e tudo mais. Então, esses eclipses, eles já causam algum tipo de catástrofe mundial, principalmente, especialmente, naqueles locais onde ele é visível. E aí, curiosamente, esse eclipse foi visível principalmente na Ásia. E da Ásia, então, como se fosse o epicentro dele acontecesse na Ásia, e ele foi migrando para o oeste. Então, e o curioso é que o comportamento do vírus foi justamente esse, né? Bom, e aí, por que tem a ver eclipse com pandemia? Os eclipses, eles são causados por dois planetinhas chamados de Rahu e Ketu, que são os nodos lunares. Na verdade, Rahu e Ketu, eles não existem fisicamente, eles não são planetas que são observáveis quando a gente olha para o céu. Eles apenas são observáveis durante os eclipses, como sombra do Sol ou sombra da Lua. E eles são considerados extremamente poderosos, porque são os únicos que são capazes de obscurecer o Sol, o brilho do Sol e o brilho da Lua. Nenhum outro astro, nenhum outro planeta pode escurecer, pode acabar com a luz de nenhum dos dois. Mas Rahu e Ketu têm essa capacidade, então eles são muitíssimos poderosos. O Sol e a Lua são astros extremamente importantes no nosso mapa, no nosso céu, né? O Sol, claro, por razões óbvias, é a fonte de luz, máxima de calor. A gente está falando cientificamente e também astrologicamente. Astrologicamente, o Sol tem a ver com a nossa luz interior, a nossa essência, a nossa conexão com o divino. Então, isso é o Sol para a gente. A Lua, por sua vez, ela representa a nossa mente. Imagine, então, uma Lua eclipsada, representa uma mente eclipsada, uma mente turva, uma mente que não consegue enxergar além daquela fantasia que ela mesma cria. Então, se nós temos uma escuridão tomando o Sol, a nossa essência interior, o nosso poder pessoal, a nossa conexão com o divino, e, por outro lado, com a nossa mente, imagina o que esses planetas podem causar. Então, isso eu estou falando no aspecto pessoal, mas é claro que a gente liga o macrocosmo e o microcosmo, obviamente, né? O pequeno universo e o grande universo. Então,
esse eclipse, ele certamente traria consequências gravíssimas, tanto na esfera coletiva quanto na esfera individual. E aí, ainda falando de Rahu e Ketu, sendo esses planetas sombra que são capazes de escurecer os luminares, chamados luminares Sol e Lua, né? Eles também são representantes de doenças. Quando a gente estuda astrologia médica, tem todos os planetas, eles representam doenças, representam órgãos que são afetados, alguns mais do que outros. Então, por exemplo, Saturno é um planeta considerado maléfico, e então ele representa muitas doenças. Rahu e Ketu, igualmente, especialmente Rahu. Rahu, ele significa, dentre outras coisas, vírus. Então, as viroses são normalmente muito representadas por Rahu. Então, a gente teve um eclipse, ou seja, Rahu e Ketu obscurecendo o Sol, né? Isso trazendo consequências a longo prazo, ao longo de meses, porque o eclipse solar ele se protrai com o tempo, ele produz efeitos durante um tempo relativamente longo. A gente vai ter um outro eclipse solar agora no meio do ano, em junho. E aí pode ser que ele mude um pouco de foco. Mas, de qualquer forma, Rahu e Ketu, eles tiveram esse poder de trazer essa pandemia. E uma outra questão também. Rahu, ele está num signo de Gêmeos, que é um signo de ar, enquanto Ketu está em Sagitário, que é um signo de fogo. Eles estão muito fortes nesses dois signos. Rahu é um signo que representa a cabeça da serpente. Então, ele é a cabeça que está num signo considerado dos cabeçudos, que é um signo extremamente racional, que é Gêmeos. Por outro lado, Ketu, que é justamente o corpo sem a cabeça, ele representa espiritualidade, ele representa também situações em que a gente perde a cabeça completamente, a gente toma decisões como de largar tudo, de deixar tudo, de abandonar. E ele está em Sagitário, que é um signo de fogo, é um signo muitíssimo espiritual. Então, nós temos esses dois planetas muito fortes, esses dois planetas maléficos muito fortes nesses dois signos. Para piorar as coisas, e eu não estou querendo ser pessimista de forma alguma, muito pelo contrário, depois a gente vai trazer a parte boa da história, a gente está falando de signos solares, Gêmeos e Sagitário, são signos solares. Mas a astrologia védica ela também tem os signos lunares, que são chamados de nakshatras. Aí, a gente vai mais fundo um pouquinho e a gente vê que Rahu está no signo lunar de Ardra, que é regido por ele, Rahu. Ketu está no signo lunar de Mula, que é regido por ele, Ketu. Então, esses dois estão bombando, eles estão se sentindo os poderosos. O momento é deles. Os holofotes estão para eles. Apesar de eles serem sombrios, de eles não aparecerem apenas durante os eclipses que eles aparecem, mas eles são o foco de todos os holofotes astrológicos no momento. Rahu e Ketu, especialmente Rahu, porque Ketu ainda tem um cunho mais espiritual. Agora, Rahu é considerado um asura, um demônio, entre aspas, né? Ketu também, mas Rahu ainda é muito pior. E ele traz todas essas consequências maléficas. Consequências maléficas e toda essa obscuridade que gira em torno desse vírus. Então, não é só o aparecimento do vírus, não é só a disseminação do vírus, é também todo o desconhecimento que gira em torno dele. Essa nuvem de fumaça
ela é completamente Rahu. Essa confusão de informações, o que é bom, o que não é bom, usa máscara, não usa máscara, coloca luva, não coloca luva, atinge os idosos, não atinge só os idosos, usa a cloroquina, não usa cloroquina. Todas essas confusões, a cada dia que a gente vai vendo os médicos perdidos e emitindo novos relatórios e novas experiências, sem nada muito concreto, isso é energia de Rahu. A energia de Rahu é uma energia positiva para tudo aquilo que é mundano e concreto. Mas, para essas situações mundiais e calamitosas, ele serve para espalhar toda essa situação complicada que a gente está vivendo hoje. Uma das coisas que eu queria falar um pouquinho é sobre o mito de Rahu e Ketu, para a gente entender que tudo tem um propósito. Então, falando um pouco de mitologia para deixar tudo mais leve, né? Rahu e Ketu, que eu falei que são demônios, são asuras, eles, na verdade, eram um só corpo, eram uma serpente chamada de Nagavasuki. O que aconteceu? Num determinado momento, existem várias versões dessa história, eu vou falar a mais curta, a mais resumida. Num determinado momento do universo, em que existia, como existe sempre, segundo a mitologia, a briga entre os asuras e os devas, ou seja, os seres de luz e os seres sem luz, existia essa briga enlouquecida, mas num determinado momento de caos, em que algumas substâncias sagradas, alguns seres sagrados mergulharam na escuridão, no oceano de leite, né, que a gente chama, que na verdade é a Via Láctea. Então, esses dois grupos que estavam sempre brigando, eles resolveram, então, se aliar, convocados por Brahma, eles resolveram se aliar para trazer à tona do oceano de leite todos esses seres, essas substâncias que haviam mergulhado na escuridão. Então, eles pegaram o corpo da Nagavasuki, enrolaram o corpo numa montanha e um grupo puxava de um lado, outro grupo puxava de outro. E ficavam puxando. Dessa forma, a montanha começou a girar e começou a bater esse oceano. Com esse redemoinho que foi criado, tudo isso veio à tona. Substâncias, seres, tanto negativos quanto positivos. O que veio à tona também foi o néctar da imortalidade, que era de propriedade dos devas, dos seres de luz. Eles eram imortais. Os seres de luz representam todos aqueles valores universais que não morrem. A verdade, o amor, a compaixão, o conhecimento, né? Enquanto que os asuras, os seres sem luz, eles queriam ser imortais, mas não conseguiam. A imortalidade deles tem a ver com tudo aquilo que a gente busca de mundano e que a gente não consegue perpetuar. A beleza eterna, a juventude eterna, a prosperidade, a alegria. A gente quer consolidar tudo aquilo que é agradável para a gente, mas infelizmente isso não é possível. Então, isso mais ou menos é o mito que aconteceu. Bom, depois que todo mundo foi resgatado do fundo desse oceano de leite, em que Rahu e Ketu, na verdade, ainda não eram Rahu e Ketu, a Nagavasuki estava ali no meio, se sentindo parte incluída ali da história. E aí, quando, então, os asuras, os seres sem luz, resolveram pedir a participação no néctar da imortalidade. Os deuses, né, devas, falaram não, nada disso. Isso é nosso, pertence a nós. E ficou aquela discussão novamente. Nagavasuki, que era muito astuta, resolveu, então, escamotear e ir até o potinho de Amrita, né, esse néctar de imortalidade, para tomar e para roubar. Não conseguindo, porque nesse momento o Sol e a Lua alertaram Vishnu. Vishnu, olha ali, ó. Olha o que a serpente está fazendo. Está querendo roubar de nós o Amrita. Então, Vishnu tomou o seu disco, seu chakra, e
jogou, lançou e cortou o corpo da serpente ao meio. Só que a serpente já havia tomado um golinho do Amrita. Não morreu. E passou a ser imortal. Com ódio mortal dos delatores, dos 2x9, né? Do Sol e da Lua. Eles, então, passaram a ser os outsiders da história. Por quê? Eles não podiam mais ficar no grupinho dos Asuras, porque eles já tinham tomado o néctar, então já eram imortais. Eles não pertenciam àquele grupo. E também eles não poderiam participar do grupo dos Devas, porque eles não compactuavam com os valores nobres. Eles foram exilados e ficaram exilados no céu. Divididos em dois, o corpo ficou dividido em dois. Os dois, eles então tinham como propósito destruir o Sol e a Lua. Então, em alguns momentos, eles ofuscam o brilho e eles aparecem. É uma forma de eles se vingarem do Sol e da Lua. O papel de Rahu e Ketu tem muito a ver com trazer à tona questões kármicas que estão obscuras na nossa essência, são os nossos karmas, são os nossos samskaras, são aqueles padrões inconscientes que a gente repete. Então, eles representam tudo isso em termos individuais. E em termos coletivos, eles também têm muita relação com o resgate de karmas coletivos, porque a gente não está sozinho nesse universo. Então, nesse momento, e era isso que eu queria dizer, tudo tem muita relação com Rahu e com Ketu. Para trazer ainda mais uma cereja para esse sundae maravilhoso, para essa banana split, a gente ainda pode dizer que, desde o final de fevereiro, a gente está numa posição desafiadora, que é chamado de Kalsarpa Yoga. Yoga, na astrologia védica, são algumas combinações planetárias que têm significados especiais. Então, Kalsarpa Yoga é uma serpente que corta o mapa. Que serpente é essa? Rahu e Ketu. Então, o eixo Rahu e Ketu, eles estão sempre opostos um ao outro. O eixo Rahu e Ketu, ele corta o mapa em dois, sempre corta, mas no Kalsarpa Yoga, todos os planetas, eles ficam de um lado. Do outro lado não tem nada. As pessoas que têm Kalsarpa Yoga no mapa, ou os momentos de Kalsarpa Yoga, são desafiadores, porque eles representam um resgate muito mais profundo de todo esse karma, de todos esses padrões que a gente está falando, que a gente guarda, que a gente traz, tá? Então, eu acho que eu já falei demais, vou passar a palavra para a Carlinha, falando no finalzinho aqui que Rahu é um dos responsáveis também, além da criação das viroses, também da disseminação, porque Rahu é extremamente ligado ao elemento ar. O elemento ar, então, ele favorece esse sopro, ele favorece essa disseminação. E estando ele em Gêmeos, que é um signo de ar, e estando ele em Ardra, que é um signo lunar que é regido por ele, ele está fortíssimo. Então, o ar está, assim, aquela ventania que está soprando e que está disseminando tudo isso. Isso está trazendo, como eu disse, influências coletivas e influências também no nosso comportamento, especialmente na nossa cabeça, que não consegue parar um minuto e não consegue tirar a fobia, todas essas fantasias, todas essas incertezas. Rahu tem muito a ver com tudo isso. Como Rahu é só a cabeça, é tudo aquilo que a gente pensa, que a gente compulsivamente considera sem digerir. Então não tem digestão, o processo digestório, ele não existe. Fica tudo por aqui e a cabeça não para, ela não para de girar. Então isso tem muito a ver com o elemento ar, tem muito a ver com o Vata, que aí a Carla vai falar sobre isso muito melhor do que eu, porque eu não entendo muita coisa a respeito de Ayurveda. Isso, foi.
Então, vou pegar a historinha que eu adorei, vou ter que aprender ela toda. Vou me apresentar, né? Muita gente me conhece, eu sou professora de yoga, fiz uma pós-graduação em Ayurveda, e toda essa história, tudo isso, faz parte dos Vedas, né? A gente vem juntinho dessa tradição. E a história da Renata complementa e traz o Ayurveda. Então, eu vou só somar para a gente entender. Toda vez que isso acontece, e a Renata pode dar um ok ou não, é quando o mundo está muito desequilibrado. Na verdade, é cíclico, né? É cíclico na astrologia, é cíclico na nossa situação de vida. Por quê? Porque o humano ele entra em desequilíbrio, é natural. Estamos aprendendo, estamos caminhando, né? Então, o desequilíbrio na nossa sociedade, no nosso mundo e em todo, né, o universo, ele estava muito grande, né? E o que acontece é que começam essas brigas mesmo. E o que traz para a gente é o que estava debaixo do tapete, é o que estava escondido dentro de nós, como a Renata falou, no microcosmo interno e no macrocosmo. E no macrocosmo fica toda essa energia em que eu estava com muita coisa no ar para acontecer. E o que aconteceu, de certa forma, foi esse desequilíbrio. E como a Renata falou, o vata é o desequilíbrio do vento, do ar mesmo. E ele pega direto, né, a gente nessa mente que estava completamente tumultuada, em que nós estávamos cada vez mais em muito movimento, estávamos em desequilíbrio mental mesmo, emocional, né? Não conseguíamos conectar mente e corpo, então estávamos desconectados igual os dois, né, planetas aí poderosos. Então tudo isso leva a esse desequilíbrio. Então, tirando um pouquinho, vamos entender que o Ayurveda ele entra há 6.000 anos lá nessa tradição toda, né? Que é uma sabedoria, um corpo de conhecimento, os Vedas, de onde vem a astrologia, vem a Ayurveda, o Yoga junto com o Tantra, né? Que também é outro corpo de conhecimento. Então, tudo isso traz para a gente o quê? Vem dentro desse potinho, que quando bateu lá o oceano, vem o néctar da imortalidade, que é o Amrita, é um pote de conhecimentos. Para quê? Para salvar essa humanidade. Quando vem esse pote de conhecimento para salvar essa humanidade, vem cheios de sabedoria, como se os devas, as deidades, os brishis, né, os sábios, pudessem distribuir para cada um que se interessasse condições de enfrentar esse momento. O Ayurveda e todas essas terapias orientais, elas vêm com essa função também, como a medicina e todos os conhecimentos dali para diante, né? Então, o que acontece? O Ayurveda, ele estuda justamente esses elementos também, né? A água, a terra, o fogo, dos quais nós somos formados como mundo, como qualquer coisa vivente. E somos formados também desse ar, né? O que se diz é que quando há desequilíbrio nesses elementos, todos estamos em desequilíbrio. Quando você traz esses conhecimentos, você traz a possibilidade que o ser humano desperte em si, que seja mais humano na consciência que ele tem. Não somos só o físico, né? Todos os nossos problemas hoje, se formos pensar bem, é que nós estamos considerando que nossa vida é um bem-estar, e um bem-estar que se liga às coisas de conforto, às coisas materiais, em objetos. E isso não traz integração com tudo, né? Não traz a nosso inteiro. Então, a gente tem que pensar no bem-estar do bem viver. O bem viver é mais. Eu posso mexer no meu emocional, eu posso cuidar da minha mente, né? Dos meus pensamentos, eu posso cuidar da minha espiritualidade. Então, quando a gente começa a entender que o desequilíbrio era muito grande, eu preciso voltar para dentro de mim e entender que eu não preciso só das coisas materiais, ou não só do físico, né? Eu preciso ter mais valores, não só valores que vão terminar, que vão ter finitude, valores que são eternos,
sabedoria eterna, conhecimento eterno, e tudo que vai somar para a gente ser mais humano, nesse momento principalmente, né? E entender o outro também como ser humano. E o Ayurveda vai tratar de quê? Desse contato do ser humano consigo mesmo, com o outro, com a natureza que ele vive, dando condições para que tudo comece a girar e funcionar melhor, dando condições para que todos se conectem de uma forma mais saudável e harmoniosa. Talvez seja essa palavra, né? E é isso que faltou lá no Rago, Ketu e toda a história, né? A harmonia. Então, o que acontece nesse momento que entra o Vata, né? Para a gente pegar esse gancho da Renata e entender um pouquinho. O Vata entra e ele abaixa a nossa imunidade. Ponto. Já é um ponto grandioso. Então, nesse momento em que estamos todos, entre aspas, né? Não é bem assim, com a imunidade afetada, porque estamos todos com movimentos excessivos, estamos muito conectados eletronicamente em excesso, estamos com a mente que não para nem para a gente descansar e dormir e restabelecer nossas energias. Queremos cada vez mais coisas fora da gente, né? Eu vou em busca de coisas, até mesmo de aprendizado, mas é sempre muito fora, né? Então, a gente tem que entender um pouco que foi uma parada obrigatória, né? Uma parada necessária, talvez até para o planeta. É uma segurada. Então, peraí, para todo mundo, vamos lá, está em excesso. É quase o oceano de novo em que a gente vai parar. E paramos. Então, esse momento de parada talvez seja a grande oportunidade que a gente tenha para se conectar de novo. Conectar consigo mesmo. Conectar, se observar, sentir como é que eu tô, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Não tem obrigação nisso, mas foi natural para todo mundo. E até um desequilíbrio no início natural. A gente já vai há um mês, mais ou menos, parados, seguros, mais estáticos do que nunca. E talvez agora, tomando consciência do que estava acontecendo. Então, todo esse movimento, todo esse desequilíbrio que a Renata trouxe, que parecia longe lá na astrologia, nos astros, não, ele estava acontecendo aqui, nesse mundo normal que a gente estava vivendo. A gente só não percebia pela sutileza que ele é. Então, a gente, no Ayurveda, para e se olha, para e se percebe, para e comece a se conectar, para entender que o que eu preciso, que está todo mundo buscando agora, mas como é que eu posso ter uma imunidade melhor? A primeira coisa é dar a parada, né? Nós temos 3 pilares de cuidados védicos que a gente pode dizer, e pilares para todas as sabedorias védicas, né? E são muito importantes. Então, vamos começar, olha, com o mais importante, talvez, de todos, que é a alimentação. Só que a alimentação no sentido maior, a alimentação dos 5 sentidos. A alimentação do meu mental. Como é que está o meu mental? Como é que estava o meu mental antes? Como é que eu me alimentava? Quais eram as informações reais? Quais eram os meus valores? A minha moral, a minha ética, a minha espiritualidade? Como é que estava isso dentro de mim? Né? Isso é o que tem que ser tratado, alimentado. Por que fazer uma meditação antes de começar uma palestra em que a gente vai falar? Porque nós temos que estar no presente, nesse momento agora. A gente tem que se conectar com o que a gente está se propondo. É fazer um sankalpa, uma intenção. Eu tenho que botar os 2 pés no chão e me conectar e ter a intenção do que eu vou fazer, para fazer bem feito, para fazer realmente e sentir o que eu estou fazendo. Então, o alimento, ele passa pelo alimento mental, como a Renata falou, a gente não estava digerindo nada, a gente estava só colocando para dentro. Isso não é nutrição, é igual como nós comemos hoje em dia, né? Então, de novo, outra alimentação, a gente só coloca comida, comida não é alimento, né? A comida tem que passar por nutrientes. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter nutrientes. Então, eu tenho que ter nutrientes quando eu me alimento mentalmente, nos nossos olfatos, né? A minha casa tem que ter um odor, a flor era plantada para que a gente sentisse o cheiro das flores da noite. A mudança da estação tem aroma.
e a gente não estava percebendo, né? A nossa visão estava tão rápida em que eu não olhava a simples flor abrindo. Eu esquecia de olhar o jardim, ou então as plantas que eu me propunha a plantar dentro de casa. Então, eu paro agora para eu realmente me alimentar e nutrir os meus 5 sentidos da forma devida, né? Não é só o óleo do Ayurveda é super bem, mas por que o óleo é tão bom? É o meu carinho, a minha conexão comigo mesmo, é o meu aconchego. É um momento em que eu entendo que quem dá o colo para mim sou eu mesmo. Quem me abraça, quem me ampara, né? Então, essa conexão é que estava faltando. Então, a gente para a gente se acolher, se alimentar, se nutrir. E aí, então, a alimentação dos 5 sentidos é o grande pilar do Ayurveda. Um dos pilares, né, da sabedoria védica. Então, o segundo pilar é Nidra, o sono. Né? De novo, se a gente está com a mente agitada, se a gente está com 1000 pensamentos, pensamentos obsessivos, angustiados, sem conseguir resolver as coisas, porque a gente quer resolver as coisas como esse mundo está agitado, né? E de novo a gente se conecta a uma coisa que a gente não é. Então, a gente não consegue descansar quando vai dormir. Nidra é muito importante, o meu sono é muito importante, ele é restabelecedor. E, de novo, vem a minha imunidade. O meu sono gera imunidade. Isso na medicina oriental, na medicina ocidental. Você sabe que se eu tenho uma boa qualidade, boas horas de sono, mas com qualidade principalmente, eu consigo me restabelecer. O meu organismo gera condições de imunidade para que eu possa superar. Na verdade, a imunidade ela tem como função ter uma boa resposta do organismo nos momentos em que vierem as doenças, os vírus e qualquer coisa que apareça. Então, a imunidade ela é um carro bem estruturado e bem cuidado quando eu tenho uma situação limítrofe que eu tenho que enfrentar. E aí a minha imunidade é uma reação do meu corpo, simplesmente. Para eu manter ela, nós estamos nos 2 pilares. Primeiro, alimentação e sono. Um sono restabelecedor. E para isso, a minha mente, o meu vata tem que estar equilibrado para que eu possa dormir bem. E, de novo, os aparelhos eletrônicos, o excesso de informação, as informações que são fake e que são excessivas, e às vezes você se alimentar o tempo todo de notícias duras, pesadas, que a gente está tendo, não é para ninguém fingir que não está acontecendo, mas menos, equilibra um pouco, vai devagar, vê só o que importa, como é que eu devo me conduzir. Isso também me deixa mais tranquilo e menos agitado mentalmente. E aí eu posso me propor a arte, como a Lorena está fazendo agora, né? A música, a dança, e aí isso vai acalmando e colocando essa emoção que a mente está gerando para fora, e eu me equilibro de novo. O meu vata também é equilibrado através da arte, por incrível que pareça. É um momento em que eu coloco para fora a minha emoção, e não importa muito qual, eu só esvazio um pouco, né? Não é à toa que esse vata todo também tem a ver com a criatividade, né? Equilibrado. Então, a gente vai entendendo que tudo equilibrado é o que a gente busca. E é o que, quando acontece todo esse desequilíbrio, lembra, Sol e a Lua também são equilíbrios, a gente perde o senso de se cuidar e cuidar do mundo. E não menos importante, a gente vai para o terceiro pilar védico do cuidado do Ayurveda, que é o Brahmachari. O Brahmachari é uma rotina de cuidados, né? Uma rotina individual de cuidados do ser humano, mas o ser humano como um todo. Então, os meus cuidados físicos, que seria raspar a língua, passar o olhinho, fazer o bochecho, né? Passar o óleo no corpo, tudo isso vai dar uma acolhida, vai dar um carinho, vai diminuir o vata, mas o Brahmachari inclui você fazer um exercício físico razoável, equilibrado, sem excesso, para mexer o meu corpo. Eu tenho um corpo que precisa se movimentar, mesmo nesse momento. Então, eu preciso que esse momento seja de cuidados físicos, né? Todo esse cuidado de passar o óleo, raspar a língua, fazer exercício físico
e cuidados emocionais, mentais mesmo, que seria o silêncio, estar mais comigo para poder me ouvir. Eu só me ouço no silêncio. E meditação, silêncio e meditação, eles caminham lado a lado. E para que isso? Eu preciso de uma mente que seja clara, que ela esteja aberta, mas aberta com discernimento, para que ela possa fazer escolhas saudáveis, escolhas em que me levem ao equilíbrio interno no meu micro e escolhas no meu macro, né? Tem tanta gente revendo aí, será que o que eu fazia antes é o que me faz bem? E é isso mesmo, né? É um momento de parada e de se sentir nesse maior que a gente possa fazer agora. Então, nós estamos o Brahmacharya cuidando do físico e do mental, o Nidra e o Ahara, que é o nosso alimento total. Isso tudo, esses 3 pilares, são os pilares ayurvédicos. Eles precisam ser muito bem cuidados para que a gente possa ter o equilíbrio. E o equilíbrio de quê? Como eu disse, ter uma imunidade boa para enfrentar e ter uma resposta do organismo nesse momento. Né? Nesse momento em que é solto todos os demônios, todos os asuras, o vírus pode ser considerado um asura, claro, enfrentado pela humanidade como um todo. E a gente tem que entender um pouco da forma mais prática também. Os alimentos, eles podem ser mornos, lembra? Eu tenho que combater as propriedades do vata, que é frio, é seco. Então, os meus alimentos de comida, né? Agora que eu estou falando, como eu já falei do resto, é o morno, é o fresco, né? É o que acolhe, né? É o que me estrutura fisicamente, ele dá mais estrutura, ele é um pouquinho mais pesado nesse momento, né? Mas que eu tenho que ter uma boa digestão. Então, eu tenho que fazer uma combinação de elementos para fazer uma boa digestão. Eu tenho que ter alimentos que sejam nutrientes para fazer uma boa alimentação. Não é simplesmente comer e comer demasiadamente, não. Com nutrientes, com algumas especiarias, como a cúrcuma, que é um excelente anti-inflamatório. Colocar cúrcuma em tudo é um segredo, né? E ter uma boa digestão. Ter uma boa digestão é uma combinação disso. É eu entender um pouco os meus horários. Aí vem o Brahmacharya com a minha rotina. É eu realmente acordar. Eu não preciso acordar 5 horas, como eu acordava, mas eu não posso acordar meio-dia, que aí já é o horário de almoço e eu já perdi a manhã inteira, né? Da luz do sol. Eu preciso acordar de manhã, com a luz do sol ainda, almoçar pelo menos até umas 3 horas da tarde, que eu ainda tenho fogo digestivo. A segunda refeição, essa do almoço, deveria ser um pouco mais pesada, né? Para a gente depois ir diminuindo, para a gente digerir até a hora de ir para a cama e dormir, para ter um bom sono. Então, eu não vou me alimentar muito pesado para dormir também bem. Então, todo esse contexto é o que o Ayurveda usa e fala para a gente entender. Então, assim, eu separei algumas das 5 propostas do Ministério do Ayush, né, que inclui o Ayurveda na Índia. E a primeira é fortalecer o nosso sistema de resposta, né, que é a imunidade. E como eu faço isso? Me alimentando bem, tendo uma rotina de sono saudável, fazendo exercícios físicos, né, reduzindo essa agitação interna, que eu sei que é difícil, parando um pouco, revendo a minha vida, aceitando, né? Porque isso é a digestão mental, né? Uma certa aceitação do momento, né? A segunda é isso, é manter uma boa digestão, uma boa alimentação com alimentos frescos, mornos, nada de comida fria, suco e água, não colocar gelo. Então a gente vai beber até na temperatura ambiente, mas não vai colocar gelo. As comidas alimentos de preferência sazonais, frutas, legumes e verduras sazonais da nossa terra, né? Ninguém vai inventar nada, é daqui. O que é bom agora? A tangerina, o mamão, é isso que a gente vai se alimentar, né? A vitamina C vem da nossa laranja, tá? Vem da nossa goiaba, é assim que funciona. Os alimentos de preferência cozidos e naturais, tá? Hidratar sempre, então, muita água, muito chazinho, água morna. Eu posso fazer um chazinho de gengibre com manjericão,
né? Eu gosto de chazinho, gengibre, manjericão e um pouquinho de limão. Mas todo chá, né? Chá de erva doce, de camomila, de capim-limão, que ajuda muito na digestão, principalmente à noite. Ajuda a gente a ter um bom sono. Então, se eu botar camomila, erva doce, manjericão, mais para a noite, eu vou ter um excelente sono e vai me ajudar muito na minha digestão, tá? Então, ele vem falando também da exposição ao vento, a gente evitar o vento. E eu acrescento, evitar o vento principalmente no pescoço e na cabeça. Então, se por um acaso, em algum momento, a gente for pegar vento, ou não pegar, porque a gente está em casa, fica em casa literalmente, a gente vai cobrir o pescoço e cobrir as orelhas, não deixar o vento entrar pelas orelhas e pelo pescoço, tá? A gente vai evitar o vento entrar dentro da gente, tá bom? O sono de qualidade, como a gente falou, ajuda a manter a imunidade. Isso é declarado pelo Ministério do Ayush. O Ministério do Ayush lá é o Ministério da Saúde, tá? E a sexta e não menor prática, eles recomendam yoga e pranayama. Yoga e pranayama com finalidades respiratórias, né, Ricardo? Passo a bola para você, que é o mestre de yoga e pranayama de Dakshina Tantra. Tá bom? Microfone aí. Sem microfone, vou começar de novo. Eu primeiro adorei que você falou, as duas estão harmonizando esse assunto. E eu estou falando assim, eu estava falando que na semana passada eu já falei um pouquinho disso, e eu já coloquei até um videozinho ensinando o Nadishodhana Pranayama no canal. Quem quiser pode acessar. É uma prática muito boa nesse momento, né? Porque é uma prática que vai equilibrar as nossas polaridades, né? Então, a gente não vai ficar indo para um lado e para o outro. A gente traz, o Nadishodhana traz o nosso centro. E a minha ideia é que eu consiga fazer alguns outros videozinhos e ir colocando ali, né? Para não perder muito tempo aqui explicando, porque às vezes a descrição da prática de yoga pode ser meio longa, né? Mas é uma coisa que é muito importante. Só antes que eu esqueça, deixa eu dar um recado. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode escrever aí nos comentários, tá? Que no finalzinho a gente vai dar um espaço para responder as perguntas. Aí diz para quem é e qual a pergunta que você quer fazer. Então, eu só lembrei assim que a Renata contou o mito da serpente, né? E tinha a história do Amrita, né? Que ele permeia várias tradições ancestrais da Índia, né? Então está nos Vedas, no mito da criação do universo, do mundo, né? E está no Ayurveda, está na astrologia védica, nos Vedas, está no Ayurveda, quando você falou aí que tem um potinho que é o da saúde, né? Que traz o bem-estar, e o Amrita também no yoga é citado, né? Só que aqui, quando a gente fala de yoga, a gente está falando muito voltado para o nosso microcosmo, né? Então, no Tantra se diz que nós fabricamos o Amrita no nosso corpo, constantemente, porque não existe algum lugar que está fora, né? A gente não vai entender que tem um lugar que estão os devas e nós estamos em outro lugar. Quando a gente está falando desse simbólico, estamos falando da gente mesmo, né? Então, é interessante porque a gente diz... Tem uma história de serpente também. A serpente é um símbolo em várias tradições, né? Então, fabrica-se... Constantemente diz que a gente fabrica esse néctar aqui, na altura do Agna Chakra, né? Só que esse néctar refabricado desce pela garganta
e é queimado num fogo digestivo, né? Como a gente falou que aqui o Manipura é o lugar do fogo, então a gente fabrica isso e queima no fogo digestivo, né? O tempo todo a gente pega esse néctar e, em vez de usar ele para um fim espiritual, a gente queima nas coisas mundanas, né? Na barriga, né? Que o Manipura está muito ligado ao nosso conceito de ego, né? Então, o tempo todo na nossa vida a gente está fabricando néctar, mas está desperdiçando esse néctar nas coisas do samsara, né? Na nossa vida aqui mundana, na dualidade. E o processo yogi é simbolicamente isso mesmo, né? É você fazer pegar esse néctar e, em vez de você deixar ele descer para o estômago, você faz que ele desça pelo canal central, aí que vem a história da Kundalini, que às vezes é contada como uma coisa muito mágica, né? Mas é dentro dessa ideia simbólica. Em vez dele descer pela garganta, a gente faz, através das técnicas yogis, que ele passe a descer pelo canal central. E quando ele desce pelo canal central, a serpente, que é o potencial da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, que está lá enrolado, lá no chakra básico, em 3 voltas e meia, a serpente sente o cheiro do néctar e ela começa a subir pelo nosso canal central e vai despertar o conhecimento, ela vai beber esse néctar e vai fazer a gente despertar para o conhecimento, né? E aí completa um pouco esse sentido todo que vocês falaram, né? Eu fiquei lembrando aqui, vou falar essa história também que fecha um pouco esse ciclo, né? Eu queria agora voltar para a Renata, só para ela fechar, e depois depois se você também quiser falar mais um pouquinho, Carla, aí a gente abrir para as perguntas, né? Eu nem sei como é que está as perguntas, enquanto isso eu vou olhando aqui na coisa. Você Uma ideia que eu quero saber da Renata. Oi, fala. Eu passei a bola para você, mas tem que passar a bola para a Renata. Na verdade... Renatinha, eu queria saber assim, o que nos espera, porque ela falou do que aconteceu antes. Eu quero saber agora que ela fez o suspense, agora quer saber o que nos espera no futuro. Fala aí, Renatinha. Vamos lá. Vamos às datas. Eu até anotei aqui para não me perder. Enquanto isso, vou botar o desenho um pouquinho aqui. Ah, tá bom. Eu tinha falado do Kalsarpa Yoga, né, que começou no final de fevereiro, que é um momento que a gente está vivendo, em que todos os planetas estão de um lado, né, do eixo da serpente, e esse Kalsarpa Yoga vai ter final em 29 de maio, ou seja, não é tão longe assim. A gente vai vislumbrar a luz do fim do túnel. Antes disso, lembra que eu falei que Rahu está em Gêmeos, ainda vai continuar em Gêmeos, mas ele vai sair de Ardra, que é esse signo lunar que ele rege, ele vai sair de Ardra em 19 de maio. Então, Ketu vai continuar em Mula, mas não tem tanto problema assim. Mas o maior problema é Rahu. Então, a gente já pode esperar melhoras consideráveis de meados para final de maio. Por que eu estou falando isso? Porque essas datas, elas, mesmo no nosso mapa, quando a gente faz o mapa astrológico e aí tem lá os períodos astrológicos e tudo mais, elas não são milagrosas, do tipo, a gente anoitece de um jeito e amanhece de outro. Essas energias, elas vão sendo sentidas paulatinamente. Então, a gente vai sentindo as coisas melhorarem, as coisas atenuarem, a nossa mente clarear. Então, essa mudança de posição de Rahu, de Nakshatra, já vai trazer um grande alívio para todos nós. E no final de maio, quando ele sair, quando acabar essa posição, esse trânsito de Kalsarpa Yoga, tudo aí tende a clarear novamente, né? Essa nuvem de fumaça, ela tende a se dissipar. Mas antes disso, né, a gente está falando de um momento de crise que está nos afetando individualmente. A astrologia védica, e isso é algo que me encanta, ela não traz um problema sem solução. Ela traz o que a gente chama de medidas corretivas ou remedinhos astrológicos
que são uma forma de a gente, né, não é também milagre, tá? Eu sempre gosto de frisar isso, mas são formas que a gente encontra de se preparar, de se equilibrar, de preparar a nossa mente, de se abrir, de se tranquilizar para que a gente passe por essa crise da melhor forma possível. Então, um dos grandes aliados que a gente tem contra qualquer aflição de Rahu e Ketu é Shiva. Tá? Nós temos a Durga também, que é a consorte de Shiva, mas a Durga ela é muito mais usada para as aflições de Rahu. Mas quando a gente fala de algo mais forte, que tem a ver com o Rahu, mas também com Ketu, com Kalsarpa Yoga, ou que é também chamado de conhecido por Kalsarpa Dosha, a gente tem o Shiva, aquela deidade que vai nos ajudar a lidar com esse veneno, né? Tem o mito de Shiva, eu não vou contar aqui, mas é interessante a gente saber que ele soube lidar com esse veneno, né? Tanto que ele tem o pescoço azul, ele nem digeriu, ele nem engoliu o veneno, nem colocou para fora. O veneno ficou aqui preso no pescoço dele. E ele sabe lidar com toda essa energia das serpentes. E Shiva, existe um mantra que é muitíssimo poderoso, que a gente invoca quando a gente precisa da ajuda de Shiva de uma forma muito forte, que é o Mahamrityunjaya Mantra, que é Shiva como aquele que venceu a morte. A morte aqui não é porque a gente quer ser imortal, não é isso. É que a morte não irá nos destruir. A gente tem a consciência de que a gente é algo muito maior do que a morte, que a gente não se destrói com a morte. Então, a gente invoca Shiva em situações de saúde ou de doença, né? Em situações até mesmo coletivas, em situações de magia negra, inclusive, de passagem, quando tem alguém para falecer ou recém-falecido, para favorecer essa transição. Então, a gente usa muito esse mantra, Mahamrityunjaya Mantra, que é também conhecido como Triambakam. Por ser um mantra védico, só é recomendável cantar esse mantra, entoar esse mantra, se você conhecer bem tanto o sânscrito, a pronúncia e a métrica, o ritmo. Senão, tão somente escutar o mantra já vai trazer benesses. Então, esse vai ser um grande aliado. A gente pode também entoar o mantra de Ganesha para ajudar a gente a colocar os pés no chão. A gente pode entoar o mantra de Durga também. Aí a gente já fecha com a trilogia, com os pais e o filhinho, né? Com os pais Shiva e Durga e o filhinho Ganesha. A gente pode também usar. Mas se a gente não tiver tempo, não tiver condição, achar que tudo isso fica muito pesado, vamos direto naquele que interessa. Mahamrityunjaya Mantra ou Triambakam, se a gente entoar, nem que seja 3 vezesinhas por dia, a gente já está considerando essa energia e até ajudando a coletividade nesse resgate, nesse momento, passar por essa crise, atravessar essa crise e vencer a morte. Né? Não que a gente tenha esse poder de diminuir a mortalidade da doença, não, mas que se tiver no destino da pessoa, né, falecer, que ela vá com tranquilidade. Também a gente tem que pensar em tudo isso, né? Tem energias com as quais a gente não tem condição de lidar, a gente não controla. E só uma última observação, antes da gente até vir a cantar o mantra, a gente também tem que usar as forças planetárias ao nosso favor. Então, eu falei muito de Rahu e Ketu, né, que estão nos holofotes hoje, mas nós temos que ver o que os outros planetas, que não são asuras, né, eles não são demônios, eles são seres de luz, o que eles estão nos dizendo, o que eles estão nos indicando. E aí a gente volta para os outros planetas, para os grandes planetas, por exemplo, Júpiter, que é o grande mestre, nosso grande guru, o da
Mudo, peraí. Eu estou hoje com um problema com o microfone. A conexão da Renata caiu, aí ela deve estar tentando se reconectar. Eu vou abrir aqui a sala até para ela voltar. Já está voltando. Já voltou. Já conseguiu voltar rápido. Essa hora é uma hora meio complicada, que eu acho que fica toda a internet fica meio ruim. Então, Carla, você aproveita e vai emendando. Já está voltando. Já voltou? Perdi. Deu uma caída aí. Tá vendo como é que são horário quieto? Você foi falar, você para de mexer com esses vendo? meninos aí. Mas então, eu estava falando dos outros planetas. Então, a gente tem Júpiter, que é o grande guru, o grande mestre. Nós temos Saturno e nós temos Marte. Esses 3 planetas estão em Capricórnio. Júpiter não fica bem em Capricórnio, mas ele não está tão fraco assim no momento. Marte está exaltado em Capricórnio, ou seja, ele está na sua melhor forma. E Saturno em Capricórnio, ele está em casa, então ele está muito bem. Esses 3 planetas estão em Capricórnio, que é um signo de terra. Depois nós temos Vênus, que é um planeta benéfico, um planeta também confortável, que nos garante prosperidade e tudo mais, que está em Touro, que é o próprio signo. Então, esses planetas estão fortíssimos em signos de terra. O que os signos de terra nos remetem? A terra, aos pés no chão, ao retorno, às origens. Então, isso tudo tem a ver com essa necessidade de parada que a Carla mencionou. Essa necessidade da gente parar, se voltar para si, colocar os pezinhos no chão e se voltar para as nossas origens. Então, um outro remédio astrológico, que é muito mais do que um remédio astrológico, é também colocar os pés na terra, andar descalço, se possível também a gente tomar sol, ainda que seja pela janela, pela varanda, se você não tiver condição, coloca a carinha para fora, porque o sol é um dos grandes fomentadores da vitalidade, da imunidade pela astrologia védica. E o sol, no momento, está exaltado também. Então, tantos planetas estão fortes e nos dando o caminho para a gente sair dessa energia trevosa desses 2 asuras, que no momento dominam, mas daqui a pouco eles vão perder poder. Então, ao invés de a gente ficar esperando esses asuras perderem poder, vamos nós retornarmos às nossas origens e conseguirmos, talvez, extrair o melhor dessa situação, que é uma situação complicada, que está causando muita insegurança, mas a gente pode fazer o melhor dela. Então, se vocês quiserem, eu posso cantar agora o mantra do Triambakan. Eu tinha ele aqui. Se não... Vou fechar o meu microfone de novo. Pode ser? Então, vamos lá. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Marityor Mokshiyamamritaat. Esse é o Triambakan. Eu tinha ele aqui na minha tela antes do meu computador apagar. Eu ia projetar aqui para vocês, mas de qualquer forma, depois eu posso, para aqueles que tiverem interesse, eu posso enviar, não tem problema nenhum, inclusive com áudio. Seria legal depois você fazer um áudiozinho. Porque eu já tenho áudio. Então, já coloca, porque uma das perguntas vai ser essa aqui, que as pessoas estão preocupadas com não sabem entoar, então já ficar ouvindo um pouquinho, tá? Carlinha, você quer fazer as considerações finais antes da gente partir para as perguntas? Sim, só complementar, né? Que é importante a gente entender que aquela ideia do alimento mental, né? É muito importante. Por que fazer mantra, né? Como é que é isso? Esse é mágico? Não, é alimento. É a mesma coisa que se a gente pensar
mal comparando, o sânscrito, ele tem essa vibração, né? O som dele é o trabalho que hoje em dia se chama de musicoterapia. Então, a gente está trabalhando sonoramente a nossa mente. O mantra tem a ver com o alimento mental. E ele é muito importante. Né? Não é à toa que yoga faz mantra, astrologia faz mantra, ayurveda faz mantra. Então, essa vibração mental é que tem uma leitura. Né? Se tem estudos maravilhosos hoje em dia, até de música curando doenças e aumentando a imunidade, por que não? Né? Então, é só essa complementação. É alimento. Né? Mantra, uma das traduções é aquilo que cura a mente, né? Isso. É isso aí. Tá bom? Vamos entrar nas perguntas aqui. Essa é para uma... cadê uma tal de Júlia Lemos falou aqui, que mulher incrível, sabe muito sobre o assunto e tem muito para ensinar. Essa Então, é minha filhinha. Não vale. Duas pessoas fizeram perguntas parecidas, a Tamara e a Ângela. Então, vou falar as duas em seguida. A Tamara perguntou, Carla, o que você acha sobre os shots matinais? E a Ângela Soledade também perguntou, foi comentado na última live sobre a utilização dos shots com limão, gengibre e cúrcuma. Poderia passar essa receita e podemos fazer uso diariamente, do limão na parte da manhã? Então, a gente está num momento especial, realmente, como eu falei, para a gente no Ayurveda, a recomendação do shot matinal, que eu assisti também a live com a Mariana, né? Ela é médica, terapeuta ayurvédica, é atingir o fogo Agni, é despertar o nosso Agni, né? Para a gente entender que a minha melhor digestão ocorre quando eu estou com fogo Agni ativado. Então, por exemplo, acordar 6 horas da manhã dizendo que você está com muita fome e sair comendo tudo não é uma boa ideia. Então, a gente tem que esperar o despertar dessa fome. O que pode despertar essa fome e gerar esse Agni para digerir melhor o que você vai se alimentar no café da manhã? Esses shotzinhos. Na verdade, o chazinho morno, quente, alivia, aquece e desperta, ajuda de despertar esse fogo Agni. Eu usaria, assim. E a cúrcuma, gengibre, como eu falei, com manjericão, é ótimo, tá? Ok. Vamos para a Renata agora. Marcelo Coelho está perguntando, Renata, as pessoas que são do signo de Gêmeos, na astrologia védica, sentem mais intensamente esse momento? Com certeza. As pessoas que têm ascendente, sol e especialmente a lua em Gêmeos, elas podem sentir uma agitação absurda. Elas podem ficar muito mais inquietas. Então, yoga na veia. Porque essa é uma das formas principais de a gente combater essa agitação, principalmente mental. Física é quando a gente, normalmente, quando tem um ascendente em Gêmeos, então tem essa agitação física, que pode ser sentida também, e agora que a gente está em recolhimento imposto, fica bem mais difícil a gente colocar toda essa energia para fora. Então, o ideal é fazer prática de yoga, meditação, canalizar essa energia de uma forma criativa, trabalhando com projetos, sabe? É meio que aproveitando toda essa criatividade, toda essa energia mental para trabalhar em prol de algo, nem que seja projetado para o futuro. Agora eu não estou conseguindo fazer, agora eu tenho uma limitação, mas então vamos programar algo para quando terminar a quarentena, por exemplo, entendeu? Usar essa criatividade, usar, por exemplo, para escrever, é muito benéfico. Pega um papel e começa a escrever, um caderno, começa a escrever, pode escrever ficção, pode escrever sobre os seus sentimentos, seus pensamentos. Um exercício que eu gosto muito de passar para quem está com a cabeça a mil ou cheio de mágoa, ressentimento, ainda com algumas sensações não muito digeridas, é escrever bastante num pedaço de papel tudo aquilo que é impublicável, que você não diria para ninguém, e depois queimar e assistir aquele fogo queimando.
é uma energia muito boa também de perdão, de liberação, sabe? Eu gosto muito de passar esse exercício, não passo para todo mundo, mas é um dos remedinhos que eu uso justamente para esse tipo de energia. Então, tem muita situação que realmente pode atingir quem é de Gêmeos. Então, vamos para a Ângela, de novo, falou aqui, mas eu acho que já respondeu, né? Eu tenho receio de fazer o mantra sem orientação. Então, a Renatinha vai colocar o mantra aí para a gente, tá? O Gerson aqui está elogiando, disse que é muito bom. Anabela, olha só. Isso aí é um elogio que a gente tem que registrar. Anabela Magalhães disse que adorou o cântico do mantra, Renata. Ó, tá aprovado. Mas ela que me ensinou. A professora de sânscrito está aprovada. Vamos ver aqui. Muitos elogios, mas vocês ligam aí direto. Estou procurando só as perguntas, tá? A Ângela, de novo, está perguntando se o mantra pessoal serve, então. Acho que é para a Renata, né? O mantra pessoal serve? Não entendi bem a pergunta. Eu acho que ela quer perguntar se ela tiver um mantra pessoal, se ela pode entoar esse mantra pessoal, é isso? Sim. Se for isso, deve. Com certeza. Se for diferente, você escreve aí de novo, Ângela. Por isso. Lívia Maria da Costa está perguntando, Renata, quando vamos sair dessa crise? Junho? Ela está com pressa. É o que eu falei. Eu diria que em meados de maio a gente já vai começar a sentir muita melhora. Mas agora, o resto, eu ainda não tenho preparo suficiente para responder com precisão. A Adelena está perguntando, olá, Renata, soube por uma astróloga védica que em fevereiro do ano que vem acontecerá uma outra conjunção bem difícil. Você sabe algo sobre isso? Obrigado. Ainda não cheguei a fevereiro do ano que vem, não. Eu estou tão preocupada com o momento atual que eu ainda não olhei. Mas depois, se você quiser entrar em contato comigo, eu dou uma olhada e eu respondo para você. Sem problema nenhum, tá? Pode entrar nas minhas redes, e Instagram, através do direct, o Facebook, que eu vou ter prazer. Até no YouTube mesmo tem um canal e eu vou ter prazer em te responder. Lívia está fazendo um comentário. O desencarne coletivo tem afetado as pessoas sensitivas. Como ajudá-las? Quem pode responder essa aí? Bom, esse mantra tem muita relação com isso. O Triambakan já ajuda bastante nesse tipo de desenlace, né? Desapego desse tipo de energia. Né? O Triambakan ele é um mantra muito forte, muito poderoso. Olivia, você pode usar esse mantra, sabe? Que ele na verdade, uma das frases do texto do Triambakan diz isso, né? Porque ele também é usado no Tantra, é um mantra que a gente usa em várias tradições, mas no Tantra também é muito usado, exatamente para essa situação, as pessoas que estão doentes ou as que já faleceram, porque é para ajudar a pessoa na passagem para o outro bardo, né? Então, o mantra fala, inclusive, disso, né? Existe um momento em que fala da melancia, né? Da fruta. A melancia, quando está madura, simplesmente o cabo dela se solta, né? Naturalmente. Então, a morte é entendida, nesse sentido, por Shiva, como um processo natural da vida, porque são esses opostos da nossa dualidade, vida e morte. A gente pensa que a vida é só isso, mas a nossa consciência transcende vida e morte. Então, se a gente entender esse sentido de que tudo é Shiva, né, pela visão tântrica, a gente vai entender o processo da morte não como algo de sofrimento, mas como um processo natural da vida, né? Eu diria, Ricardo, também.
o grande sofrimento da morte é só o sofrimento da nossa perda pessoal. Mas para a pessoa não faz tanta diferença, né? Aquele ser veio do mundo e ele retornou de novo para a consciência. Ele saiu da consciência, se manifestou no mundo e voltou, né, para a consciência. Eu diria também que o problema aí e a gente entendeu o que ela pergunta como pessoas sensitivas, né? Acaba voltando ao desequilíbrio de Vata. E aí é o seu acolhimento com você mesma, você colocar o pé no chão, como a gente está falando aqui, né? Isso é muito importante, mas entender isso que você está falando, que para a gente, para o Ayurveda, eu não sou nem a mente e nem o corpo físico, né? Eu sou maior que isso. E eu tenho que olhar um pouco, não com distanciamento às coisas, mas entender com naturalidade. E aí a mente esclarecida, clara, com discernimento, ela está cuidada para conseguir olhar esse momento como simplesmente uma passagem que vai passar e que as coisas vão mudar, né? Chega a ser a vida, né? A gente entender um pouco além disso. Por enquanto, a última pergunta. E sumiu sua voz. Oi. Sua voz sumiu no finalzinho, pelo menos aqui para mim, não sei se para todo mundo. Não, é só entender que isso é a vida, né? É um entendimento um pouco maior da vida. Ser sensível, sim, mas ter um discernimento. Então, de novo, o Vata e o acolhimento pessoal. Tá? Cantar E aí isso vai te ajudar a cantar esse mantra. A Adelena pergunta, o eixo Rahu e Ketu estão em que casa? Isso vai depender de cada mapa. Não tem como dizer. Eu posso dizer os signos, mas as casas vão depender do ascendente de cada pessoa. O ascendente é sempre a casa 1. E o ascendente vai depender exclusivamente de cada pessoa. Então, se a casa 1, por exemplo, da pessoa for touro, então o eixo Rahu e Ketu vai estar na casa 2 e na casa 8. Entendeu? Mas a gente não tem como saber se a gente não puder fixar o ascendente. Então, só com o mapa individual de cada um. Ok. Ótimo. Então, acho que acabaram as perguntas. Eu queria deixar assim, ó, se Renata ou Carla quiserem falar mais alguma coisa para a gente fechar, eu ia falar, eu tenho até um textinho que eu queria ler no finalzinho para a gente fechar e aí encerrar a nossa live, tá? Eu queria só agradecer a oportunidade, obrigada pela atenção, espero ter contribuído um pouquinho, né, para a gente ficar mais equilibrado, mais centrado e ter muita coragem, eu acho que é isso, né, certeza que vai passar e que a gente vai sair muito melhor, é isso que eu estou vendo, vislumbrando. Ok, Renata? Bom, eu também quero agradecer, já agradeci no início, vou agradecer de novo, porque a gente não planejou tanto, a gente deu mais ou menos um roteirinho do que a gente ia falar, e nunca pensei que a gente fosse se integrar tanto, né? Isso é um bom sinal. Aí acho que é isso, não tem muito o que falar, não. Acho que a maioria das coisas a gente já falou, já tratou aqui, e foi uma experiência maravilhosa, só tenho a agradecer. Maravilha. Lorena, bota sua tela aí na frente, para a gente fechar com isso. Vira ela de maneira que a gente veja bem. Tá. No Sol e a Lua. E aí, eu queria agora, para fechar o nosso encontro, se alguém tiver mais perguntas, depois pode deixar ali na live, ali no YouTube, nos comentários, que depois a gente tenta dar um jeito de responder, tá? Ou manda diretamente para a Carla ou para a Renata. O que eu queria terminar era com uma prece, né? Que foi uma prece feita assim alguns
10 dias atrás, num retiro do Lama Alan Wallace, perguntaram a ele o que ele tinha para dizer sobre esse momento. E aí ele fez espontaneamente essa prece e a Jane Pili traduziu e deixou disponível. Eu acho que é uma coisa que pode ser útil para nós nesse momento ouvir. Lorena, saiu do foco sua pintura. Eu queria... Deu a louca na câmera dela. Nesse momento, é natural e quase inevitável que cada um de nós, individualmente, sinta desesperançoso ao pensar: o que eu posso fazer em face a esse momento? Mas sugiro que a gente possa se voltar para dentro, percebendo que não somos menos úteis ao fazer isso. Desejo que possamos reconhecer que esse desafio enfrentado pela humanidade é mais do que um desafio físico, de doença, de colapso inerente. Que o desafio é também interno, de conseguir reconhecer que estamos todos juntos nisso. Que todos somos amados, quer saibamos ou não. E que, a partir desse amor, somos capazes, sem limitações e condicionamentos, de irradiar uma luz em todas as direções. Uma luz que resiste a todas as vicissitudes, aos momentos de boa e má saúde, à vida e à morte. Essa luz nos une a todos e é o próprio âmago do ser, nosso refúgio último. Possamos encontrar esse refúgio, descansar nele, pela vida e também pelos portais da morte, sem medo. Om Shri Guru Namaha Hari Om. Obrigado, queridos. Agradeço muito a presença de vocês.